Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de extensão Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Faz o Suicida. Galera, olha só, na aula de hoje a gente vai falar sobre o primeiro dos 4 tipos de suicídio definidos pelo Durkheim, que é o suicídio egoísta. Lembrando também, gente, que essa aula faz parte do meu estágio obrigatório da Uninter, na modalidade Diferentes Contextos, ali para minha graduação em licenciatura em Sociologia. Então, só para formalizar aqui, o meu nome é Tuane Graciele Knopf-Kunz e o meu RU é o 2478514, do polo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E essa e todas as nossas outras aulas estarão aqui na playlist do canal, que tem o mesmo nome do curso. Então, é Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Faz o Suicida? Fiquem de olho, se tu ainda não viu as aulas passadas, já entra lá para não perder e já te inscreve no canal também para ficar de olho nas próximas. Gente, como eu sempre faço aqui nas nossas aulas, eu quero comentar rapidinho com vocês quais que serão os nossos principais tópicos da aula de hoje. Olha só, o tópico 1. Quais são as bases de análise do Durkheim para o suicídio egoísta? O 2. A análise dos grupos religiosos. O 3. A análise do estado civil e grupo familiar. O 4. A análise das sociedades. E também o 5, galera, que é a definição do suicídio egoísta segundo Emil Durkheim. A gente vai começar então, fica de olho, pega papel e caneta se precisar, vai acelerando ou pausando o vídeo também conforme ficar melhor para ti e vamos lá! Gente, eu quero retomar um pouquinho com vocês o que nós vimos ali na nossa aula passada. A gente viu então que o Durkheim, ele quis utilizar a temática do suicídio nessa obra dele para comprovar a teoria das regras do método sociológico, que ele expôs lá na outra obra dele. Ele queria comprovar que o objeto de estudo da sociologia, que segundo ele é o fato social, poderia sim ser analisado através de um método científico, como as ciências da natureza. E aí, gente, ele usou do suicídio, então, que é um fato social, para comprovar a teoria dele. E claro, além disso, ele queria achar remédios sociais para a questão do suicídio. E com isso, galera, a gente viu que para o Durkheim, o suicídio é o ato de tirar a própria vida, que é realizado conscientemente. Ou seja, o indivíduo ele precisa ter a consciência de que o resultado do ato dele provocaria a morte dele. E depois a gente também viu que o Durkheim ele teve ajuda do sobrinho dele, o Marcel Mauss, para realizar então a coleta de dados sobre o suicídio em vários lugares da Europa. E aí, com isso, ele tenta fazer a análise do perfil dos suicidas. E aí ele decidiu que a análise dele ficaria melhor se ele juntasse então os suicídios por suas causas sociais, formulando então os 4 tipos de suicídio, sendo eles o suicídio egoísta, o suicídio altruísta, o suicídio anômico e o suicídio fatalista. Aí a gente precisa lembrar que o egoísta e o altruísta se contrapõem e o anômico e o fatalista se contrapõem também. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver então o que é que o Durkheim trouxe sobre a definição de suicídio egoísta. A gente vai ver o que seria esse tipo social de suicídio e quais que foram os argumentos do Durkheim.
Gente, primeiro eu quero que vocês tenham a noção de que esse livro do Durkheim, O Suicídio, ele foi publicado em 1897. Então, gente, olha só, para iniciar esse estudo sobre o tipo de suicídio egoísta, segundo Durkheim, ele fez uma análise dos tempos dele, dessa época dele, sobre a sociedade com base na religião, no grupo social que a gente forma com a família, e aí com base na sociedade política também. E depois disso, gente, ele chegou a algumas conclusões e eu vou comentar elas aqui com vocês. Talvez para os nossos tempos atuais até pareça um pouco estranho a gente comentar dessa forma, mas a gente precisa ter em mente que ele queria tratar a sociologia e as sociedades e, claro, as pessoas, os indivíduos, como objetos a serem analisados, como fatos sociais a serem analisados. Gente, o início dessa análise sobre o suicídio egoísta do Durkheim foi ali sobre o grau de instrução e sobre a religião das pessoas. Ele analisou diversos países da Europa e ele viu que quanto maior o grau de instrução, maior o índice de suicídio também. Só que a partir dessa análise sobre o grau de instrução e desses altos índices, ele decidiu ver também e comparar com o ponto de vista de diferentes grupos religiosos. E então, sobre esse ponto de vista, ele viu que os judeus eram a menor porcentagem das pessoas analisadas e eram os que menos cometiam suicídio. Só que eles eram os que tinham os mais altos índices ali de instrução de todas as pessoas analisadas, o que acabava então destruindo a conclusão inicial sobre o grau de instrução do Durkheim. Depois dos judeus, os que mais tinham um alto grau de instrução eram os protestantes, e esses sim tinham também os maiores índices de suicídio. E aí, por fim, os católicos eram a maioria da população e eles ficaram então com o menor grau de instrução e menores índices de suicídio. Lembrando que o Durkheim, ele trouxe a educação formal de escola e faculdade, por exemplo, como esse grau de instrução analisado, pessoal. E aí, gente, ele disse que inicialmente, olhando os números dessa forma, era muito fácil culpar a ciência, o avanço das ciências, como responsável pelo aumento dos índices de suicídio. Mas a análise dos grupos de judeus revelava para o Durkheim que na realidade a ciência não era culpada, mas sim uma possível solucionadora para essa questão. Ele disse que percebeu então que as minorias religiosas acabavam sendo mais instruídas, não porque o fato delas serem protestantes ou judias trazia mais instrução automaticamente, mas sim por serem parte de minorias daquela época, e por isso elas queriam estar mais bem armadas intelectualmente. Caso surgisse, por exemplo, algum tipo de conflito ou algum pré-julgamento sobre elas, elas queriam poder ter um grau de instrução maior, porque aí elas já sabiam que eram minorias na sociedade e que seriam sim julgadas. Então elas foram automaticamente atrás de mais instrução por causa disso. Então, repetindo, gente, a conclusão do Durkheim não diz que os judeus e protestantes são mais inteligentes por serem judeus e protestantes, mas sim por serem minorias. E aí, gente, ele viu que tinha sim todo esse aspecto da ciência parecer ser culpada desse alto índice de suicídios. Só que na realidade, para ele, para o Durkheim, a ciência ela serviria para ajudar as pessoas a buscarem novamente uma reunião que estava sendo perdida nesses grupos. O Durkheim, ele conclui a análise dele sobre o motivo dos protestantes na época terem essa maior taxa de suicídio, dizendo que esse alto índice era resultado de uma desunião social desse grupo.
Ele disse que a comunidade ela estava menos unida e para o Durkheim um dos motivos para isso era o fato das pessoas desse grupo não seguirem tradições antigas, como nos outros dois grupos analisados, que foram então os judeus e os católicos. Ele disse que naquele momento o grupo protestante ainda procurava sua identidade, e aí por isso surgiam muitos individualismos ali e as comunidades não eram tão coesas, tão unidas. E, gente, lembrando, essas são as constatações do Durkheim. E em nenhum momento ele falou que um grupo era melhor ou pior que o outro, tá certo? Ele só tentou achar uma explicação para os altos índices de suicídio no grupo de pessoas protestantes. Então, segundo ele, a explicação era a menor coesão dessa sociedade naquele momento, dessa comunidade. Então, galera, segundo Durkheim, essa menor consciência de comunidade seria um dos propulsores para o tipo social egoísta de suicídio analisado por ele nesse momento. E, gente, como ele fez essa análise da religião e viu que o que ele percebeu ali foi que quanto menos unida a comunidade, maior vai ser o índice de suicídio, ele decidiu buscar como que isso aconteceria também através do estado civil que a gente forma, então constituindo família, e ele analisou também o suicídio e os índices dele na sociedade como um todo. Gente, olha só. O Durkheim analisou também o índice de suicídio com base no estado civil das pessoas. Inicialmente, ele verificou que alguns trabalhos de outros autores já realizados com base em dados sobre o suicídio diziam que, de forma geral, os solteiros se matavam mais do que os casados. Entretanto, ele foi procurar base para esses dados e ele viu que geralmente esses autores estavam considerando todas as idades de pessoas solteiras e todas as idades de pessoas casadas, e aí fazendo a comparação de todo mundo junto. Só que se a gente for pensar bem, e foi o que o Durkheim acabou constatando também, a maioria das pessoas com menos de 16 anos, principalmente lá naquela época, não faziam parte do grupo de pessoas que poderia, por opção, estar ou não casadas. E lembrando que a gente está falando, galera, de dados lá da Europa, onde culturalmente com menos de 16 as pessoas não são assim a grande maioria casadas. Então, o correto para essa análise é excluir dessas pessoas o grupo de crianças, por exemplo, que não estão aptas para essa opção de serem casadas ou solteiras. E aí, gente, foi isso que o Durkheim fez. Então ele viu que o melhor para esse tipo de análise seria comparar as pessoas de mesma idade. Assim ele acabou verificando as taxas para cada idade e criou o que ele acabou chamando de coeficiente de preservação, que é um número que indica quantas vezes menos as pessoas se suicidam num grupo em comparação com outro grupo considerado nessa mesma faixa etária. E dessa forma, pessoal, o Durkheim ele chegou em 4 considerações com base nas análises realizadas na população da França, olha só. Ele viu que na maioria das vezes, com base no que ele analisou, os casamentos de pessoas muito jovens é um agravante para os suicídios, principalmente nos homens. E a partir dos 20 anos, tanto os homens quanto mulheres casados acabavam cometendo menos suicídio do que as pessoas solteiras nessa mesma idade. Só que esse coeficiente de preservação, ou seja, o quão menos as pessoas cometem suicídio em relação a um outro grupo, variou muito em relação a homens e mulheres casados, comparados então com homens e mulheres solteiros.
E ele viu que essa preservação varia conforme o sexo biológico, então. E por fim ele viu que as pessoas que eram viúvas têm esse coeficiente de preservação um pouco menor, mas que não é tão menor que deixe de ter essa preservação quando comparado com outros grupos. E, gente, para explicar toda essa análise, o Durkheim disse que esse número menor de suicídios que as pessoas casadas têm acontece por causa da influência do meio doméstico da família, dessa influência da sociedade familiar em si. Segundo Durkheim, composta ali então pelos cônjuges e pelos filhos, gente. Segundo ele, as pessoas casadas com famílias mais densas, ou seja, com mais filhos, com mais participantes desse grupo familiar, fazem com que o coeficiente de preservação aumente no casal, diminuindo o risco de suicídio. E ele fala também, gente, que os viúvos não têm esse número mais alto de suicídios, porque essa união e esses costumes, essa coesão com a família permanecem com ele, embora mais fracos depois que o cônjuge morre, fazendo então com que as pessoas viúvas não cometam tanto suicídio assim. E ele disse que o número de mulheres, gente, é maior do que o número de homens que cometem suicídios, tanto no casamento quanto quando viúvas, justamente porque os sentimentos adquiridos, a união e o modo de vida ainda permanecem os mesmos, só que em menos intensidade aí depois que o marido falece. E, gente, tem um outro aspecto analisado pelo Durkheim nessa causa social de suicídio egoísta, que foi o aspecto da sociedade e da relação, então, entre o suicídio e essa sociedade. E nessa parte da análise dele, ele começou a verificar casos históricos, como na sociedade da Grécia e da Roma, por exemplo, e também na França, perto da Revolução Francesa, uns anos antes. Ele chega então na conclusão de que o suicídio surge quando a velha organização da sociedade é de alguma forma abalada, como acontecem nesses exemplos que ele deu. Só que ao mesmo tempo, pessoal, o Durkheim ele conseguiu analisar também que quando a crise é geral, os índices de suicídio diminuem em todos os lugares. E aí, com isso, ele explica que não é a crise em si que causa suicídio, mas sim as lutas causadas pela crise. Ele fala que quando as pessoas estão forçadas a lutar e a se unirem ali para enfrentar um perigo, elas pensam menos em si mesmas e muito mais no bem comum, o bem da comunidade. O Durkheim ele chega na conclusão de que quanto mais fraco for o grupo social ao qual o indivíduo pertencer, menos essa pessoa vai poder depender desse grupo, e isso vai fazer, por consequência, que ele possa depender só de si mesmo, que ele deva então depender só de si mesmo. E aí ele vai poder só se autoajudar. E com isso, gente, acontece que essa pessoa, ela começa a ser motivada pelas regras ali de conduta que sejam de acordo com o interesse particular dela. E aí, gente, isso faz com que o eu individual fique na frente, fique em excesso em comparação com o eu social. Então, gente, para o Durkheim, nas sociedades, o suicídio fica maior quando acontece alguma coisa, alguma crise, por exemplo, que faça o individualismo ser descomedido, ser exagerado. Então, gente, com base nessa análise dos altos índices de suicídio nos grupos religiosos, no ambiente familiar, analisando ali também a condição de estado civil do indivíduo e também ali a sociedade e a vida em sociedade, o Durkheim ele chega na ideia de que
Todas essas análises que ele fez é considerado, então, um suicídio egoísta. Elas são consideradas como um suicídio egoísta. E ele fala que esse nome, gente, cabe bem para esse tipo de suicídio, porque essa é a causa geradora dele, o egoísmo. Porque esse tipo de suicídio é cometido quando o vínculo que ligava o indivíduo à sociedade, de certa forma, se afrouxou. E aí ele explica que o fato de ser uma minoria não é a causa do suicídio, quanto menos o fato de adquirir bastante instrução, como na análise dos grupos religiosos, quanto menos o fato então de se estar solteiro ou casado, ou então viúvo, ou então alguma crise na sociedade. O Durkheim explica que essas são causas aparentes para o suicídio e que na verdade, se a pessoa não consegue vencer esse choque dessas circunstâncias, é porque a sociedade onde essa pessoa se encontra desfez de alguma forma os laços com ela e fez com que ela fosse uma vítima pro suicídio. E aí, gente, ele explica isso através das idades das pessoas, dando, por exemplo, o exemplo da criança e do idoso em comparação ali com a faixa etária de qualquer outro adulto. A criança e o idoso cometiam na França daquele momento pouco suicídio, o que fez ali com que o Durkheim pensasse, então, que o motivo para isso fosse porque a criança ela ainda não está inserida na sociedade. Ela não precisa tanto da sociedade para se sentir suficiente. E para o Durkheim a mesma coisa acontecia com o idoso, que estava então se retirando da sociedade, e aí ele se bastaria melhor a si mesmo ali do que quando comparado a um adulto que precisa muito mais do meio social. E, gente, o Durkheim ele fala também que a mulher naquela época ela cometia menos suicídio do que o homem, porque o meio social dela, fora da família, era menor. Então, ela não se sentia assim tão abalada de forma tão fácil por causa de uma ruptura social. E claro, gente, claro que isso tudo, galera, é a constatação daquela época formulada pelo Durkheim. É a análise dele daquela época com base na manipulação dos dados que ele fez. Nada disso a gente pode levar como uma verdade absoluta, aplicável a todos os casos e casos atuais. E lembrando também que não é a minha análise, mas sim a análise do Durkheim. Pessoal, estamos quase no fim da nossa aula. A gente tem então algumas conclusões que eu quero ver com vocês nesse slide. Olha só, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente para essa análise que o Durkheim acabou fazendo do suicídio e essa vinculação aí que o Durkheim faz ali ao tipo social de suicídio egoísta, segundo essa análise dele, é feita então através de uma forma extremamente positivista de se realizar a análise. Gente, o Durkheim, ele queria muito comprovar que as ciências sociais podiam ser analisadas da mesma forma do que as ciências da natureza. E ele se agarrava muito a isso porque ele tinha ali um forte objetivo de desvincular a sociologia da metafísica e da filosofia também. E aí, gente, é normal que para nós, para os nossos tempos atuais, a gente acabe sim não concordando totalmente com esses termos da análise do Durkheim, porque ele tratava essa análise como uma análise de objetos, mas a gente procura atualmente enxergar a subjetividade do ser humano e não só encaixar as pessoas dentro de números. Mas focando agora nesse objetivo do Durkheim de comprovar que a sociedade poderia ser analisada
através do fato social suicídio, com base no positivismo, a gente tem uma série de constatações assim bastante interessantes que o Durkheim realizou. A gente viu então que com toda essa divisão de grupos específicos, tanto religiosos quanto através ali do estado civil ou então das crises sociais, o Durkheim ele nos trouxe suicídio egoísta como sendo esse que a pessoa se sente totalmente separada da sociedade. E normalmente as pessoas elas conseguem se ligar socialmente nesses grupos religiosos, ou então através da família, do trabalho, da comunidade em si e das obrigações sociais que a pessoa acaba tendo. E quando esses laços ficam enfraquecidos, a probabilidade do suicídio fica bem maior. O Durkheim nos trouxe então como uma grande primeira conclusão para essas motivações para o suicídio, o fato de que sociedades menos unidas têm sim a tendência de serem mais suicidas. E isso a gente consegue sim aplicar até os nossos dias atuais. Galerinha, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu espero então que o conteúdo dessa visão do Durkheim sobre o suicídio egoísta e a explicação do que é esse tipo social de suicídio na visão do Durkheim tenha ficado bastante claro para vocês. Na aula que vem, a gente vai ver a contraposição desse tipo social de suicídio, que é então, gente, o suicídio altruísta. A gente vai fazer mais ou menos como na aula de hoje, tá? A gente vai buscar, então, as considerações do Durkheim para o suicídio altruísta também. E eu quero agradecer, então, pela tua visualização até aqui. Eu quero lembrar que as análises que a gente está vendo aqui são do Durkheim, da obra O Suicídio, realizada por ele. E não análises minhas e nem mesmo, gente, análises atuais. Por isso eu não quero gerar nenhum tipo de confusão por aqui por causa disso. Gente, eu quero lembrar também que a aula de hoje, ela vai estar sim na nossa playlist, que tem o mesmo nome desse curso de extensão, chamada então de Explorando a Visão de Durkheim, a Sociedade Faz o Suicida. E no total, gente, serão 12 aulas e essa, a aula de hoje, foi a nossa aula de número 3. Galerinha, obrigadão de verdade. Fiquem de olho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Se inscrevam, compartilhem. Obrigadão mesmo e até mais.